Olá, muito boa noite para você que está ligado na programação do Band Esportes. É um belíssimo jeito da gente começar o nosso Supermotor. Tem um olhar especial para corridas de off-road, como o próprio Rally dos Sertões. A gente vai falar um pouco dessa prova que, evidentemente, foi muito importante para o nosso calendário de esporte a motor, né? Terminou no sábado com muitas comemorações e, inclusive, para mim, né, uma grande comemoração foi poder ver de novo no Brasil a Janaína Souza aqui, e ela aceitou o nosso convite para estar aqui no nosso programa, para a gente falar um pouco da participação. Tem um monte de coisa para a gente falar com a Jana e com o Maurício a respeito desse mundo do off-road, mas eu quero começar com você, Jana, te perguntando como é que foi voltar a correr no Brasil, e você foi inscrita na categoria principal, contra o Adrian Nett, que foi o campeão, teu parceiro de Yamaha, mas que foi o campeão na categoria principal. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Olá, boa noite, Celso. Primeiramente, obrigado pelo convite, muito bom regressar aqui ao programa. E esse ano foi um grande desafio, né? O Rally dos Sertões, que eu me propus a participar da categoria principal. Categoria onde minha moto se enquadrava, devido a ser uma Big Trail, uma Yamaha Tenere 700. E foi, assim, espetacular, foi bem desafiador, foi muito intenso, foram dias, assim, que passaram rápido, já vou sentir saudade de tudo isso, mas é aquilo, né, os grandes desafios formam grandes guerreiros, e eu, mais um ano aí, terminando os Sertões, foi minha quinta participação, e hoje eu encaro isso como uma grande vitória. Quinta participação depois de um hiato, quanto tempo você ficou sem participar dessa prova? Eu tive cá em 2021 e aí tive grandes problemas com a moto que eu competi na altura. Enfim, não consegui completar. Foi meu primeiro Sertões que eu não completei todas as etapas, e eu prometi para mim mesma que só voltaria com uma equipe séria, uma equipe bacana, que eu pudesse me dedicar, que eu pudesse ter uma moto totalmente preparada para mim. E esse ano, desde o início, eu já vinha conversando com a MSL Motorsports, onde já surgiu a proposta de eu vir nos Sertões, e eu cogitei a ideia de trazer a minha Tenere 700 de Portugal diretamente para o Brasil, pois a moto ainda não é comercializada aqui, foi anunciada há pouco tempo pela Yamaha Brasil, porém ainda não está no mercado. E sei que isso ia trazer grande retorno, visibilidade, além de eu confiar grandemente na moto. Eu já fiz outros campeonatos lá fora e sei que a moto é um tanque de guerra mesmo, off-road que não para. Isso já vem lá de trás, né, de todo o histórico e toda a história da Tenere, né, que carrega desde o Peter Hensel no Dakar, que venceu no Dakar. Então hoje sinto honrada com isso e é um grande prazer sempre poder regressar ao Brasil para competir. Quanto tempo você está radicada lá em Portugal, e o que tem acontecido com a Jana, que está competindo Portugal, Espanha, Itália agora? Eu já tenho 5 anos em Portugal. Confesso que inicialmente quando eu fui, eu estava mais focada no meu trabalho, né, vida pessoal. Porém, as motos estão no sangue, a gente não consegue ficar fora. E aí eu recebi um convite, fui para uma corrida, já não fui bem, eu falei, não, preciso treinar mais. E aí, pronto, voltei a treinar e não parei. Já tenho 3 anos de apoio da Yamaha Portugal, e onde eu consegui grande apoio, grandes experiências, convite deles. Eu estive na ICMA, né, o principal salão de 2 rodas do mundo motociclista. Além de poder correr, recebi o convite da Yamaha Itália também, e eu vou na Itália competir de Tenere. Então, assim, a Tenere me trouxe muitas coisas boas, foi uma grande conexão. É uma moto grande, é uma moto dura, mas quem me conhece bem a Jana, sabe que a Jana encara todos os desafios, que a Jana vai para cima, e me dei bem com a Tenere e os Sertões. Esse ano encerramos com chave de ouro, e terminando todos os dias sem problema, sem forfete, e garantindo aí no 6º lugar na principal categoria, né? Concorrendo com os principais nomes, Ricardo Martins, que já foi campeão do Rally dos Sertões, Adrian Nett, o americano Mason Klein, entre outros. É só pra gente dizer quem é a Jana. A Jana, que a primeira vez que ela esteve aqui no programa foi o quê? 2016, 2015, uma coisa assim? Eu acho que foi 16, 17, talvez foi algo por causa dos Sertões também, não lembro. Foi até antes, porque na verdade quem apoiava a Jana era o Henrique da Motofield, que é uma revenda Honda, de lá de Mogi, né? Mogi das Cruzes, né? E é um apaixonadaço por esporte a motor, por enduro principalmente, né? Ele também faz trilha e tal, então descobriu a Jana. Como é que
essa história com o Motofield, porque assim, foi através deles que o próprio Henrique me falou, olha, tem uma menina que você precisa ver, a menina andando, eu fui numa prova e você veio para o programa. Como é que foi esse teu começo aqui? Eu estou deixando o Maurício aqui calmo, porque assim, o Maurício fazia a organização das provas onde você começou. Então ele vai contar o lado dele também, mas eu quero que você me conte primeiro. Eu me destaquei no Enduro, quando eu comecei a competir, inicialmente tinha muita vontade. Eu consegui comprar minha primeira moto num consórcio aqui no Brasil e comecei a fazer competições mais sério. Foi quando eu conheci o Henrique e ele me chamou para integrar o time da Motofield. E aí, desde então, fiz campeonato brasileiro de Enduro, os campeonatos da FX, Enduro, Cross Country, Enduro da Independência, Velocross, motocross, enfim, eu sou apaixonada pelas motos e pelo mundo off-road e o Henrique viu isso em mim, a gente teve uma parceria de longa data, acho que eu fiquei 6, 7 anos na equipe e foi mesmo na altura que eu estava indo para Portugal, que eu já estava para mudar novos ares, novos desafios, que eu acabei já saindo do time. Mas o Henrique é um grande amigo e a Motofield sempre me apoiou e tudo que eu conquistei, minha história começou a ter muito destaque desde que eu integrava o time da Motofield. E aí que o Maurício entra para contar a parte dele, porque você estava do lado de organização das provas e via a menina lá, o Henrique, que eu acho que assim, não sou só eu que falo bem dele, não é só a Jana, o Maurício também, porque é um cara que ajuda muito o esporte, né? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Celso, é um prazer estar aqui no Supermotor, né? Isso é a realização até de um sonho legal. Opa. E estar aqui do lado da Janaína, dizer que é uma amiga, né? um fã, um incentivador de longa data, isso é muito legal. Parabéns pelo título lá no Sertões. Eu acho que assim, você teve um título, isso aí você disputou com os grandes nomes do rally, então isso é um feito heróico que você fez, que é muito legal. Esse começo do Enduro foi muito legal, porque o Henrique, como você bem falou, o Henrique Nagal é um cara espetacular nesse ponto, que sempre incentivou. Eu lembro na época, foi em 2013, 2014, a gente se perde um pouquinho no tempo, afinal são tantos anos, que a Jana veio para o Enduro, na época, pela equipe Honda Motofield, e disputando o campeonato. Na época era uma coisa que a gente queria atrair mais as mulheres, né? Queria atrair esse público, esses competidores, né? Femininos aí, que foi muito legal e até hoje a gente vem colhendo bons frutos disso aí, né? Tem que subir os limites da E ela tirando o 6º lugar numa categoria principal, olhando o conjunto, foram 52 motos, né? A gente foi contar moto mesmo, foram 47 mais os quadriciclos, né? Sim. Que estão na mesma categoria. Mas quando você olha o montante, a quantidade de pilotos e o desafio que é um Sertões, é realmente um grandíssimo feito. Agora, Maurício, quando você vê, você é organizador de Enduro, para quem para quem está assistindo a gente, que vai assistir o Supermotor por conta do automobilismo, por exemplo, da Stock Car, da Fórmula 1, quando ele vê o mundo off-road, ele fala assim, Rally dos Sertões, motocross, enduro, hard enduro. Parece que nós, do mundo do off-road, quebramos demais as coisas para fazer uma coisa muito palatável para cada um de nós, né? Me fala do enduro. Qual é a diferença de um campeonato de enduro para um Rally dos Sertões? Até do ponto de vista da concepção e também da organização. Bom, na realidade, o Enduro, na essência, ele busca o piloto completo. Vamos dizer, um piloto que saiba andar bem de moto, conheça de mecânica, saiba cuidar do equipamento, enfim, ter todo esse envolvimento com o equipamento que ele usa. Vamos dizer, e andar bem no motocross, andar bem na trilha, vamos dizer, condição climática, chuva, sol, quer dizer, então dá toda essa dinâmica. Porque a gente vê o Rally dos Sertões e, lógico, por conta da tradição, a 32ª edição esse ano, da força dos patrocinadores e da divulgação que o Rally dos Sertões tem, ele atrai muito mais atenção, até porque ele chega nas pessoas em lugares muito diversos e distantes do grande centro aqui, né, do Centro-Sul. Já o Enduro, a gente sabe que acontece, por exemplo, no entorno de Belo Horizonte, a gente pode dizer que tudo é Enduro, porque é o lugar, como a gente até conversava antes, é o lugar mais cheio de trilha do planeta. Então, todo mundo... Você confirma, né? Eu acredito nesse piamento. E assim, para quem é de Belo Horizonte, conhece profundamente o Enduro, mas para quem é do resto do Brasil, conhece mais o Rally dos Sertões. E é interessante a gente estar aqui com a Jana, que passou e que começou no Enduro, falar desse desafio de uma prova como o Rally dos Sertões, que tem grandes deslocamentos, altíssimas velocidades
é mais fácil? Qual é que é o desafio de uma prova cross-country, Jané? Eu sou apaixonada pelo enduro, comecei no enduro, só que quando eu comecei no mundo do rally, eu me identifiquei muito, porque eu sempre gostei muito de velocidade. Eu, numa especial, esse ano eu bati 171 com a minha Teneré 700. A moto ia mais, puxava mais, porém eu estava mantendo uma pilotagem mais conservadora. A minha meta da equipe era chegar até o fim, levar a moto até o fim. Como minha moto é única, eu também não podia arriscar muito, estragar qualquer coisa, então é poupar equipamento, poupar piloto. Mas assim, como o Maurício mesmo disse, o piloto de enduro hoje ele tem que ser completo. E muitos pilotos hoje do rally vieram do enduro, tem essa base, né? E é muito importante. E saber administrar e lidar ali com a velocidade, tomada de decisão rápida, navegação. Eu adoro a navegação, o desafio de você pilotar rápido, prestar atenção no terreno, leitura de terreno e leitura de roadbook, referências, é desafiador. Mas eu gosto e o rally hoje é das modalidades que eu pretendo seguir, né, no momento. O enduro já faz alguns anos que eu já não participo. Acho que o último foi até em Portugal, no Mundial de Enduro, que eu tive em 2020, 2021. Mas, assim, andar de moto, off-road, é sempre uma grande paixão. Esse desafio do enduro, como o Maurício estava descrevendo para a gente, envolve muita técnica de pilotagem, uma técnica de desvio, controle, né? Até em baixas velocidades, abaixar muito a velocidade, pegar uma subida íngreme. No caso do que a gente está vendo, inclusive, para compartilhar com o assinante do Band Esportes, isso que você acabou de descrever, Jana, que é a questão de você dosar a velocidade enquanto você lê o roadbook e saber o quanto você está usando da moto ou não, porque você tem um período, vocês tiveram 7 dias de prova, né? 8 dias de prova, então assim, você tinha que dosar muito o que você ia fazer. E tem também a etapa maratona, que até explora um pouco disso que o Maurício falou, que é a habilidade do piloto de conhecer um pouco o seu equipamento e ele mesmo fazer a manutenção. Exatamente, esse ano foi um rally assim, bem diferente de todos os que eu participei, porque pegamos 4 dias iniciais de areia. Bastante areia, né? Estamos vendo aí. Eu com uma Big Trail, a minha moto tem por volta de 220 quilos. Uau! Ela tem mais de 70, 50 quilos que uma moto hoje oficial de rally. E a maior parte dessas que a gente está vendo, inclusive, né? Com certeza. Então, tipo assim, a pilotagem na areia exige muito mais do piloto, né? Fisicamente e com a navegação. Então, a partir do 3º, 4º dia, eu comecei a sentir um pouco mais. Porém, depois o rally abriu e começou a ser mais rápido. Bem parecido com o que eu estou acostumada, né? De todos os sertões que eu fiz. Etapa maratona, poupei, fui bem, não tive problemas. Foi limpar filtro de óleo, abastecer a moto e sem problema nenhum. E acho que a grande diferença do rally e pro enduro é a velocidade e os dias, né? Hoje, numa prova de enduro, são média 2 dias, né, Maurício? A gente tem 2 dias, 3 voltas, 50 quilômetros. Vamos dizer, 150 quilômetros cada dia, 300 quilômetros no total. A prova toda. Sim, nos 8 dias tinha dia de 500 quilômetros, 600 quilômetros, 300 quilômetros, 8 dias de prova. Então, 8 dias você sendo testado, você e seu equipamento, sabe? Você acordando cedo, a gente acorda por volta de 4 da manhã, porque a primeira moto tem que sair, porque os carros já vão sair atrás e precisa todo mundo passar na especial durante o dia. Então, as motos são sempre os primeiros, então a gente acaba sentindo um pouco mais. Mas é aquilo, dia após dia e vencendo. Um dia eu já tive um sonho de fazer um Sertões, e esse ano eu realizei o meu 5º Sertões. Então, assim, é muito... É uma satisfação pessoal assim, muito grande. Cada um tem a sua vitória, né, de conquistar. O Adrian foi o campeão desse ano e ele tem todo o mérito dele. E eu tenho uma vitória pessoal comigo de poder voltar ao meu país, terminar um rally, a prova que eu mais amo de coração, sem dúvidas, hoje é o Rally dos Sertões. Quando a gente fala dessa questão da dificuldade do desgaste físico, a gente está falando de um uso, pelo que você descreve, pela experiência que a gente tem de ter acompanhado várias edições, o fato do atleta estar exposto esse tempo todo, acordar muito cedo, você ter o estresse de não conhecer, porque quando você parte para um caminho que você não conhece, e eu tenho certeza que você em casa viveu já essa situação, mesmo que você pegue, por exemplo, época de vestibular, você vai para um lugar onde você não sabe qual é. Todo mundo indica, né? Vai antes para você conhecer, saber que ônibus que é, quanto você vai caminhar até o lugar e tal. Você imagina num rally,
onde você vai pegar esses 400, 500, 600 quilômetros no dia que você não imagina que tipo de piso. A única coisa que você tem é um briefing antes, na noite antes, e um pouco antes da largada você conhece o roadbook. Você vai instalar na sua moto e começa a andar. Esse estresse já é uma coisa que desgasta muito. E aí tem que a Janaína estava falando, que é a coisa da pilotagem. No enduro, o que você acha, Maurício, que é o fator que mais estressa o piloto e que desgasta ele? Essa parte do rally é interessante, a imprevisibilidade, né? Esse ano aconteceu, né, de cancelar a primeira etapa por causa de uma ponte que caiu, vamos dizer, um fator externo. Nossa ídola aqui presente, já foi campeão, Sim, já foi campeão brasileiro de rally. Eu lembro a Jana quando ele foi veio. campeã brasileira de enduro. Então agora estão no rally, quer dizer, é um processo natural. E eu acho como essa interação das modalidades, esse complemento que uma modalidade dá para a outra, é muito legal. E o principal, Celso, que nós estávamos falando nos bastidores ali, a paixão que as pessoas têm pelo mundo duas rodas. Isso é fantástico. O off-road, às vezes, tem alguma dificuldade em expor a modalidade, enfim, mas aquele prólogo em Brasília é legal. Nós estamos trabalhando com o Super Prime, que é um similar ao prólogo do Rally, para a gente fazer nas provas de enduro, para divulgar mais a modalidade, para trazer o público para mais perto e para mostrar e despertar aquela curiosidade sobre a modalidade. Isso é legal, que foi o que o Sertões fez. Porque no prólogo, lá em Brasília, que foi muito legal, eu acompanhei ao vivo lá. E no Enduro a gente está caminhando para isso também, para ter essa divulgação e proporcionar ao espectador, ao público, ver o Enduro uma especial, onde que o piloto desenvolve toda a sua técnica, sua perícia e sua velocidade. Eu acredito que isso conecta, né, o piloto com o público, né? O público se identifica, quantas meninas podem ver, né, tipo, eu correndo, outras meninas correndo e, tipo, se espelhar, não quero começar também. Ou outros pilotos. Eu acho que essa conexão que traz, né, eu acho que é o mais interessante. Eu não sei se a gente tem imagens do Super Prime, mas deu para perceber no Super Prime tudo isso que você está falando. Quando a gente lembra do jeito, né? É um circuito fechado, são dois, normalmente eliminatório, né? E o Super Prime acontece de forma eliminatória, e isso para um enduro é uma coisa teoricamente fácil. Olha eu passando aqui coisas fáceis para quem já tem um trabalho enorme de fazer. O Super Prime é um formato que atenderia essa necessidade do enduro, não, Maurício? Em algumas provas do brasileiro, a gente já tem realizado esse Super Prime. E nós temos uma premissa assim, se for fazer, faça bem feito. Perfeito. Não faça uma coisa que exponha qualquer risco, né? Então, até numa prova, nós tivemos um problema com poeira, que era um período muito seco do ano. Nós mudamos o formato do Super Prime, né, em conjunto com os pilotos ali, tivemos uma conversa, sempre cada um buscando seus interesses, mas o interesse maior sempre é a segurança. Nós mudamos o formato por causa de poeira, onde que a gente fizesse o dual, como você citou, né, que é uma disputa dual, mata-mata, que nós vamos eliminando os pilotos, ela se tornaria um pouco perigosa, né, em vista do fator poeira. Mas, do termo promocional, do termo de expor a nossa modalidade, eu acho que esse Super Prime, como o Sertões teve, como é o objetivo do Enduro fazer, ele facilita o público. E isso aí, o cara vai lá, o público vai lá, a pessoa vai e vai acompanhar a prova durante o final de semana. E acompanhar uma prova de rally, uma prova de enduro, é uma coisa que a pessoa tem que fazer com muito prazer, para ir lá ver o piloto passar, enfim. Você vai lá ver o rally passar, tá passando os carros na poeira, vamos dizer, o cara leva a água dele ali para ver, que é bem legal, né? O carinho do público é sempre espetacular. Você para assim no meio do nada, chega alguém, quer uma água, te oferece uma água geladinha no meio do deserto, no meio do sertão. E são muitas coisas que só o próprio rally te ensina e você aprende vivendo. Eu, por exemplo, no ano que eu tive um problema, eu fiquei com a moto parada, eu vi uma casinha, fui pedir ajuda e no final eu estava almoçando com eles, sabe? Eles dividindo, compartilhando. E você pensa, né, como o nosso povo é tão rico, tão atencioso e assim, mesmo no pouco compartilhando com você, é coisa que o esporte traz pra gente e só vivendo isso pra perceber. Você teve essa oportunidade de sentir o que é o calor do verdadeiro povo brasileiro lá no sertão, lá no meio do mato, lá num lugar totalmente
entre aspas, esquecido, você nem imaginou que você podia ser tão bem acolhida. Exatamente, eles me convidaram para sentar na mesa com eles para almoçar, porque minha moto quebrou logo pela manhã e o apoio ia demorar para chegar, porque era uma especial longa naquele dia. E quando eles chegaram, eu almocei com toda a família, com as crianças, o pai que chegou, que estava trabalhando na roça. Então, tipo assim, um carinho muito grande que, tipo assim, emociona. Só quem tá ali percebe. Até quando o pessoal da equipe de apoio falou, e chegou e viu, falou, nossa, mas você foi bem tratado, olha onde você estava, assim fica bom. Você até falou assim, não, pode ir, volta amanhã para me pegar aqui, que eu estou bem aqui. Você sabe que essa é uma tradição muito interessante e é uma tradição europeia, essa coisa do enduro, né? Enduro começou, lógico, né? O automóvel não foi inventado no Brasil, foi inventado na Europa, automóvel, motocicleta. E na Europa, essa coisa de você ir para a especial, conhecer, né? Tatear a especial. E tudo começa no enduro, porque depois teve o trial, né? E tem gente que fala que, na verdade, tudo começou com o trial e depois foi para o enduro. De qualquer forma, você vai para lugares onde as pessoas estão na expectativa de ver a passagem, né? Ou a exibição dos pilotos de moto naqueles lugares. Jana, a tua experiência com as competições lá na Europa, há esse envolvimento do público com as provas? Onde são realizadas? Também é mais afastado dos centros urbanos, não? Sim, com certeza. Todas as provas que eu já participei, por exemplo, em Espanha, Portugal, Itália, são zonas mais afastadas da cidade grande, devido a, como o Maurício falou, sujeira, pó, enfim, não gerar transtorno para a população local, né? Pelo contrário, a gente quer que seja uma festa, que aquilo, o evento seja celebrado, que sejamos bem recebidos por eles, né? Não que cause grandes problemas. Então, eu acho que é muito bacana todo esse envolvimento, preocupação da equipe, dos pilotos em poder trazer. Na Itália, normalmente na região de Toscana, tem muitas provas que são realizadas ali. Portugal, por exemplo, nós temos a Baja Porto Alegre, que é a tradicional, é a Baja mítica, grande Porto Alegre, que eu já fiz também, fiz de Tenerife 700. E o público vibra a cada curva durante todo o percurso, que são 500 quilômetros, a Baja Porto Alegre. E eles fazem churrasco, e você passa, eles torcem, grita, a família e reúne. E tem muitos que vivem aquilo assim, espera ansiosamente para que chegue a Baja, que ele vai estar e vai estar com os amigos e vai torcer por muitas vezes aquele piloto que ele nem conhece, mas que ele admira e que ele, sabe, tá todo ano ali na torcida. Eu acho que é muito bacana. Como no Brasil também tem, nos sertões, a gente vai largar para especial, dentro das especiais. É claro que é proporcionalmente muito maior a quilometragem em sertões, então é difícil você encontrar pessoas por todos os 3.800 quilômetros que nós tivemos esse ano, mas o público sempre presente, principalmente nas cidades locais, as cidades anfitriãs. Você já fez sertões? Já fez apoio? Ainda não. Participou? Ainda não? Ainda não. Já fui em sertões acompanhar, nas pernoites, já fui diversas vezes acompanhando os sertões, mas uma coisa que a Jana falou que me chama a atenção no Brasil, César. O Brasil é um país fantástico, diverso, que tem possibilidades infinitas para a gente ir. O acolhimento do povo brasileiro é diferente. Esse é o nosso país. Quando a gente fala de off-road, que a gente fala do Rally dos Sertões e dos enduros, o que a gente está tentando proporcionar aqui no Supermotor é isso, para você ficar atento a provas que acontecem perto de você, para você ir lá, se aproximar, conhecer os ídolos, saber de perto como é feita a prova. Mas claro, se você tiver uma moto, tiver afim, andar de moto numa prova dessa, faz todo sentido. O intervalo é rápido, a gente volta já. É o tipo da situação que a gente pode dizer que a Janaína viveu na carreira dela. Quando apareceu a dificuldade, mostrar o seu melhor. E aí na pista você só tem essa chance. Você quando foi lá para Portugal também, né, Jana? Bom, vou viver aqui em Portugal. Se me derem a chance de andar de moto, eu imagino que você se sentiu que nem o Bortoleto. A chance apareceu, se agarrou com unhas e dentes. Com certeza, a gente gosta do esporte, vive muito isso. Quando tem uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, a gente agarra com unhas e dentes e vai se tornando natural, fazendo o seu trabalho e o reconhecimento vem. E quando é difícil, essa questão do desafio, parece que faz com que a gente se sinta até maior, né? Para encarar esse desafio. Ninguém acreditava, eu estou aqui na frente como ele está lá. Exatamente. É muito importante isso. Eu senti muito isso, né, logo quando eu cheguei em Portugal,
Por exemplo, fiz o campeonato do mundo de Bajas, né? A Bajas World Cup, e fui campeã. E entre os brasileiros, entre homens e mulheres, eu fui a primeira piloto brasileira a ter um título reconhecido pela FIM. Uau! E isso para mim foi muito importante, é uma Sem conquista dúvida. pessoal. Mas se você vê, tipo, hoje no Brasil, isso não tem grande reconhecimento. Mas para mim é muito bom, fico muito feliz e é o que eu faço, seguindo trabalhando lá fora e sempre almejando algo onde eu já vivo, onde eu quero. Mas sempre carregando a nossa bandeira, né, e o nosso país. Você sabe que você falou uma coisa importante. Às vezes, o pessoal no Brasil não dá atenção. Título de Fórmula 2 também não era muito bem... Fórmula 2? O que é a Fórmula 2, né? O pessoal é a molecada que está chegando e tal. O Bortoleto foi campeão em 22. O Bortoleto não. O Felipe Drogovic foi campeão em 2022. Agora a gente tem um outro candidato. No caso desse candidato, é a primeira tentativa dele. Ele chegou na Fórmula 2 esse ano e já está disputando o título. Então, e venceu o título da Fórmula 3 no ano passado. Quer dizer, a primeira vez que ele chegou. Então, esse tipo de conquista, a gente, e aí quando eu digo a gente, é a gente mesmo da mídia que trabalha com esporte a motor. Nós é que temos que valorizar também. Lógico que você estava lá, não sei como é que você estava de assessoria de imprensa no Brasil e tal, mas essas informações têm de ser mais bem distribuídas para a gente valorizar, porque, por exemplo, eu tinha que ter aberto o programa aqui para dizer, tinha que falar, Jana, título mundial reconhecido pela Federação Internacional de Motociclismo, coisa que eu tenho que admitir aqui a minha ignorância, eu não sabia. Não, mas é assim, a gente se acostuma com o tempo, né? Por exemplo, eu tive que procurar a CBM, a Confederação Brasileira de Motociclismo, para emitir uma nota confirmando isso. Uau! Sendo que a CBM, a nossa confederação, já sabia disso e poderia ter me procurado. Mas eu procurei, eu fui atrás. Então, é aquilo, é uma conquista pessoal, eu carrego valores, sei das lutas que foram para isso, mas também não fico mais esperando reconhecimento. Eu acho que cada um tem que saber o valor do feito aqui. Isso é o mais importante. Eu falei agora com você, principalmente o separativo do piloto e as lutas que a gente carrega lá. Não é importante você compartilhar, inclusive essa imagem que a gente tem do Gabriel Bortoleto com bandeira brasileira, com pódio, porque isso não acontece para você, isso tem que acontecer para que a gente faça uma divulgação do esporte e a gente tem que estar ligado para o que está acontecendo em volta. Se eu estou no lugar certo, na hora certa. Dizem, aqueles que acreditam, eu sou um deles, que as energias comandam a gente para as coisas que tem que acontecer na nossa vida. Você sentiu isso quando você foi lá para Portugal, Jana? Você estava no lugar certo, na hora certa? Sem dúvidas. Porque eu conheci Portugal através das motos. Eu conheci Portugal, que eu conheci um grupo de portuguesas que vieram aqui no Brasil. Eu estive com elas e depois eu recebi o convite para ir competir lá com elas. Uhum. E aí foi quando eu me apaixonei por Portugal. E aí fui trabalhando ali alguns anos, né, pensando em poder viver. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive aqui. Eu fiz uma amizade e quando depois eu fui viver, já tinha pessoas próximas que me ajudaram tudo e aí é aquela coisa, tipo, quer correr? Vamos correr, precisa de equipe. E os amigos são fundamentais, né? Aquelas pessoas que acreditam, sabem que você gosta. Eu acho que é muito importante você estar no lugar certo, na hora certa, mas ter pessoas que acreditam em você é fundamental. Perfeito, para levar e ajudar as coisas acontecerem, né? Mais um que está feliz debaixo do capacete, toda vez que ele anda de moto, do mesmo jeito que a Jana, que terminou muito bem esse Rally dos Sertões. A gente aqui, na nossa 20ª temporada de Supermotor, só tem que agradecer você, porque se a gente está no lugar certo, na hora certa, é porque a gente está diante de você compartilhando essas informações. Jana, super obrigado. Boa viagem de volta para Portugal, mas quando vier para cá, não esquece aqui que a gente está de portas abertas para você. Vem numa data que tem Brasileiro de Enduro. Por que não? Para conciliar, quem sabe eu posso voltar. Seria um prazer. Perfeito. Pessoal, quarta-feira a gente está de volta com mais uma edição do nosso Supermotor. Até lá. Tchau.